Das notas de um velho marinheiro que conhecia o mar como as costas da mão e viveu uma vida no meio de ondas e tempestades. Naquela viagem, estávamos viajando de Havana para Charleston em um pequeno navio de carga quando o oceano estava preto. Não houve tempestade ou chuva, era apenas uma noite tão escura quanto vazio sem lua, não uma reversão como um mar congelado. Uma onda de água envolveu o navio e, de uma maneira mais peculiar, algo extraordinário começou a se desenrolar. As bússolas giraram em uma dança estonteante, as estrelas desapareceram do céu, e a tripulação sentiu como se estivesse sendo puxada para as profundezas do desconhecido. A passagem do tempo ficou distorcida, parecia que um minuto poderia ser uma eternidade, ou talvez uma eternidade possa demorar um minuto. Tudo que podíamos ver era uma superfície calma que se estendia abaixo de nós, desprovida de qualquer estrela. Essa jornada enigmática nos levou ao infame Triângulo das Bermudas. Esticando-se sobre o horizonte, é um lugar cercado por uma aura mística e inspiradora, um dos maiores mistérios do nosso tempo. Houve histórias de navios que desapareceram misteriosamente nessas águas, como se fossem engolidos pelo próprio mar. É como se uma força desconhecida, uma presença misteriosa, tivesse tomado conta do mar. Pilotos, pegos de surpresa, não tiveram tempo de enviar um sinal de angústia. Por centenas de anos, os marinheiros contavam histórias sobre luzes estranhas no céu e nos computadores que não se comportariam da maneira que deveriam. Mas onde está esse triângulo misterioso? Alguns dizem que ele cobre o espaço entre a costa sul da Flórida, Bermuda e Porto Rico, enquanto outros pensam que isso pode se estender um pouco mais. É tão grande, de fato, que cobre uma área de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Acredita-se que dentro de suas águas estejam os restos de centenas, ou talvez milhares, de navios, aviões e outros vasos. A primeira menção escrita a este lugar enigmático está associada ao nome do próprio Christopher Columbus. Em 1492, durante sua jornada para o Novo Mundo, ele escreveu algo estranho no tronco do navio. Sua equipe relatou ver e encontrar Nabu, os primeiros sinais de alerta capturados na história desde então. Os segredos de O Triângulo das Bermudas é um lugar cheio de mistério e intriga. É onde o navio da Marinha dos Estados Unidos chamado Cyclops caiu, levando consigo mais de 300 pessoas. Em 1945, houve um incidente estranho com um esquadrão de 5 aeronaves conhecidas como PIL-19. 19 pilotos relataram coisas estranhas como interrupções de instrumentos, pânico e desorientação. Então, a comunicação foi cortada e os aviões nunca foram encontrados. O que torna essa área do oceano tão misteriosa? Bem, existem algumas coisas naturais que podem causá-lo, como emissões de metano do fundo, tempestades magnéticas e forças desconhecidas. Saudações, meus queridos amigos. Estou tão feliz em ver você aqui esta noite. É uma bela noite, com as chamas quentes da lareira, criando sombras misteriosas nas paredes. O vento está sussurrando histórias do mar esquecidas do lado de fora. Juntos, vamos embarcar em uma jornada para resolver o mistério do Triângulo das Bermudas. Vou compartilhar as lendas e histórias de testemunhas oculares. Faremos o possível para fazer você se sentir em casa. A noite é longa e o oceano está cheio de segredos. O fenômeno do Triângulo das Bermudas não nasceu da noite para o dia. Foi composto de muitas coisas. A primeira evidência de esquisitices na área remonta à era das grandes descobertas geográficas em 1492. Christopher Columbus escreveu nos fatos perturbadores do lançamento do navio sobre a área. Sua tripulação viu luzes cintilantes estranhas como estrelas pulsantes. As bússolas começaram a agir. Mais tarde, os pesquisadores tentaram explicar isso por fenômenos naturais. Mas no século XV, os marinheiros pensaram que esses eventos eram místicos. Nos séculos seguintes, essa parte do Atlântico ainda estava cheia de surpresas. Os marinheiros conversaram sobre tempestades repentinas, navios fantasmas e mechas misteriosas subindo do fundo do oceano. No século X, havia um monte de navios que simplesmente desapareceram. Um dos casos mais misteriosos da história da navegação foi registrado. Em 1872, a Brick Maria Celeste foi encontrada no meio do Atlântico. O navio estava completamente intacto, a carga não foi tocada e a comida foi servida nas mesas. Mas a tripulação desapareceu sem deixar rastro. Não havia sinais do enorme ciclope da Marinha dos Estados Unidos ou de seus 6 tripulantes. A última mensagem do navio não continha nada. É um pouco estranho. Mas a conexão foi cortada.
Os pesquisadores ficaram especialmente intrigados porque os Cíclopes estavam equipados com dispositivos de navegação modernos na época e eram considerados um navio confiável. Em 5 de dezembro de 1945, os tons americanos estavam em uma missão de treinamento regular. 1 hora após o início do voo, os pilotos relataram problemas de navegação. As últimas palavras do comandante do esquadrão foram registradas nas vias aéreas. Não tenho certeza de onde estamos, e tudo parece um pouco estranho. Até o oceano parece diferente do que eu me lembro. Então, a conexão foi interrompida. O hidroavião de resgate enviado para procurar o esquadrão também desapareceu. Infelizmente, 27 pessoas, incluindo os membros do esquadrão e seu avião, nunca mais voltaram. Este é apenas o começo de uma série de eventos misteriosos. No século XX, perdemos o controle de dezenas de aviões e suas equipes. Em 1948, o avião de estrela Tiger C desapareceu com 31 pessoas a bordo. Em 1949, é realmente comovente pensar em todos os aviões e navios que desapareceram. Em 1950, a estrela do navio de carga americana Ariel desapareceu e, em 1963, a Rainha Mariner do tanqueiro afundou sem enviar um sinal de angústia. Então, em 1971, o esquadrão da Força Aérea de Porto Rico foi perdido e suas aeronaves nunca foram encontradas. É tão triste pensar em todas as famílias que perderam entes queridos nesses acidentes. Muitos operadores de rádio que trabalham nesta região relataram algumas coisas bem estranhas. Eles disseram que ouviram interferência, sinais desaparecendo e sons estranhos em seus dispositivos de navegação. Às vezes, os dispositivos mostravam dados caóticos e depois desligados. Em 1964, o jornalista Vincent Hades cunhou o nome Bermuda Triangle e publicou um artigo e um livro sobre ele. Isso ajudou a solidificar o lugar do Triângulo das Bermudas na história. Você já ouviu falar sobre o Triângulo das Bermudas? É uma área no Oceano Atlântico, onde algumas pessoas relataram ocorrências estranhas, como falta de navios e aviões, por exemplo. A princípio, as pessoas pensavam que provavelmente era devido a forças desconhecidas no trabalho, como alienígenas ou portais misteriosos para outras dimensões. Mais tarde, quando os jornalistas investigaram, eles descobriram que algumas dessas histórias eram um pouco exageradas. Alguns dos navios que desapareceram não foram encontrados, e alguns dos acidentes aconteceram por razões que já conhecíamos. Mas você ainda pode encontrar essas histórias em alguns livros se estiver interessado em aprender mais. Mesmo que algumas das histórias tenham sido um pouco exageradas, ainda existem centenas de casos que ainda estamos tentando descobrir. Hoje, o Triângulo das Bermudas não é apenas um ponto no mapa, é uma verdadeira lenda que recebe a imaginação de viajantes, exploradores e românticos. Mas o que está realmente escondido por trás desses segredos? Vamos tentar entender. Por muitos anos, os cientistas estudam o mistério do Triângulo das Bermudas, tentando encontrar Você já se perguntou por que navios e aviões às vezes desaparecem sem deixar vestígios? A ciência tem algumas respostas realmente interessantes para nós. Existem 3 ideias principais que os cientistas estão analisando. Primeiro, existe a possibilidade de que as emissões de metano do fundo do oceano possam ser o motivo. Segundo, existem anomalias magnéticas a serem consideradas. E terceiro, não podemos esquecer as poderosas correntes oceânicas. É ótimo ver que existem teorias científicas por trás do que pode estar acontecendo em nosso oceano. Uma das teorias mais atraentes tem a ver com depósitos de metano. Logo abaixo da superfície do oceano, há um mundo inteiro de gás, hidratos, metano e água. É incrível como essas coisas podem formar estruturas semelhantes a cristais quando se misturam. Mas é importante ter cuidado porque, às vezes, esses hidratos podem entrar em ação, liberando enormes bolhas de gás. Se um navio estiver na área quando isso acontecer, poderá perder o equilíbrio. Então, é sempre bom estar ciente do que está acontecendo abaixo da superfície. É realmente surpreendente como esse FPOD mesmo em condições pode fazer com que o navio caia literalmente no abismo sem deixar nenhum traço na superfície. É fascinante saber que mesmo pequenos modelos de navios podem afundar em água saturada de gás. É possível que essas emissões tenham levado ao desaparecimento misterioso de vários navios no Triângulo das Bermudas. Também é importante estar ciente dos perigos potenciais do metano, pois pode representar uma ameaça à aeronave se uma grande bolha de gás se elevar na atmosfera, causando falha potencialmente do motor. É interessante que o metano seja tão inflamável, especialmente porque não há muito oxigênio no ar lá.
Outro mistério do Triângulo das Bermudas está relacionado à navegação. Marinheiros e pilotos frequentemente relatavam mau funcionamento estranho no trabalho das bússolas. A seta pode girar ou indicar aleatoriamente a direção errada. Os cientistas descobriram que existem de fato alguns distúrbios magnéticos bastante incomuns nessa área. Algumas pessoas chamam isso de distúrbio magnético ou zona de anomalia magnética, que é apenas uma maneira chique de dizer que o campo geomagnético da Terra é um pouco diferente aqui. Alguns pesquisadores dizem que este lugar é uma das poucas áreas do planeta, onde o verdadeiro geográfico do norte coincide. Isso pode ser um pouco confuso para dispositivos de navegação, especialmente naquela época em que a navegação se baseava principalmente em bússolas magnéticas. Você pode se surpreender ao saber que às vezes há grandes depósitos de minério de ferro na crosta terrestre. Isso pode afetar o campo magnético nessa região. Descobrimos que mudanças repentinas no fundo magnético às vezes podem derrubar os capitães. Em uma tempestade ou durante condições de visibilidade inadequada, é possível ter um incidente no Triângulo das Bermudas. O triângulo está localizado na área de uma das correntes oceânicas mais poderosas da corrente do Golfo. Este rio subaquático carrega enormes massas. A corrente do Golfo é um lugar realmente especial. É uma corrente de água morna que se estende do Mar do Caribe ao Oceano Atlântico. Ele se move a uma velocidade de até 9 km por hora. Essa corrente é como um abraço grande e amigável para o oceano, criando correntes fortes e levando a mudanças repentinas, tempestades e a formação de redemoinhos. Mas aqui está um pouco de segredo. As fortes correntes da corrente do Golfo também podem ser o motivo pelo qual os naufrágios nessa área não costumam ser encontrados. Eles são gentilmente levados, às vezes até centenas de quilômetros, na forma de belas redemoinhos. É possível que pequenos navios tenham sido arrastados sob a água, deixando para trás apenas um pouco de evidência. A ciência moderna está tentando desvendar os mistérios do Triângulo das Bermudas, mas existem muitas outras teorias intrigantes que o explicam também. Algumas pessoas acreditam que os portais para outras dimensões são ativos nessa área. Outros pensam que a tecnologia Atlante ainda está escondida aqui, e alguns até sugerem que as anomalias de chamada são resultado da presença de seres etéreos. Não podemos simplesmente descartar a ideia de alienígenas, porque há muitas evidências e incidentes estranhos que continuam aumentando o mistério. Uma das ideias mais conhecidas é a teoria dos buracos de minhoca. Estes são como túneis que podem conectar pontos diferentes no espaço e até tempo. Eles são baseados nas equações de Einstein. Se você imagina espaço e tempo como uma folha de papel, o buraco de minhoca é como uma ponte que conecta os dois. Muitas pessoas disseram que viram coisas estranhas no Triângulo das Bermudas, como redemoinhos, túneis e flashes de luz estranhos que não fazem sentido. Um cara, muito Bernays, disse que entrou em um túnel de nuvem e seu tempo de avião foi derrubado em 30 minutos. Outros pilotos disseram que viram coisas semelhantes. A ciência ainda não consegue explicar esse fenômeno, então eles estão pensando que esse pode ser o caso. Existem anomalias magnéticas no Triângulo das Bermudas, e os dispositivos de navegação estão com defeito. É possível que haja uma abertura espontânea de falhas temporárias. Há outra teoria sobre experimento relacionado a um dos casos mais misteriosos de todos os tempos. Você pode ter ouvido falar por outro nome, o experimento da Filadélfia de 1943. Há alguns rumores sobre isso também. A Marinha dos Estados Unidos tentou tornar o destruidor LJ invisível para o radar usando um poderoso campo eletromagnético, mas, infelizmente, algo deu errado. O navio supostamente desapareceu e depois apareceu em outro porto, e a pobre tripulação sofreu consequências terríveis. Pensa-se que as experiências tenham causado alguma instabilidade no tecido espaço-tempo, possivelmente nesta região ou ao longo da correia e falhas espaciais. Uma das teorias mais populares sobre a existência de bases alienígenas subaquáticas é baseada em vários avistamentos de OVNIs nessa área. Em 1963, durante um exercício militar, a tripulação de um submarino americano viu um objeto se movendo a uma velocidade de mais de 250 nós, 500 km por hora, a uma profundidade de mais de 600 metros. Para veículos subaquáticos modernos, essa velocidade é inatingível. Em 1997, pescadores na costa de Cuba, as pessoas notaram um objeto realmente brilhante que saiu da água. Os satélites da NASA pegaram um SIG estranho. Naus vindo do fundo do Oceano Atlântico, perto do Triângulo das Bermudas. Alguns ufologistas, aqueles que estudam OVNIs, pensam que pode haver bases alienígenas antigas sob a água.
Eles dizem que os problemas de navegação podem ser causados por suas tecnologias. É como se eles estivessem usando campos de força para capturar navios e aviões ou enviá-los para outras dimensões. Em 1968, um pouco de uma civilização antiga foi encontrada na costa a Costa das Bahamas. Você já ouviu falar da estrutura misteriosa, apelidada de Bimini Road? É composto de enormes blocos de pedra organizados em uma linha perfeita e reta no fundo do oceano. Alguns cientistas acreditam que é uma formação primordial, mas a simetria da alvenaria e sua escala tornam necessário pensar na possibilidade de um Atlantis feito pelo homem. Os proponentes da teoria acreditam que isso faz parte de uma megalópole antiga que afundou, deixando uma formação perfeita semelhante a um anel semelhante a uma estrada poderosa. Tem cerca de 12 anos e meio de idade. Você acha que isso coincide com o tempo? Mito da morte de Atlantis. É possível que este seja um dos últimos traços da Atlantis. Platão disse que Atlantis tinha tecnologias incríveis com base Em 2001, na costa de Cuba, os pesquisadores descobriram uma estrutura parecida com pirâmides e edifícios a uma profundidade de 600 metros na área do Triângulo das Bermudas. Diverta periodicamente. Encontre objetos incomuns com uma origem desconhecida. Alguns pesquisadores argumentam que as pirâmides subaquáticas podem ser geradores de energia que afetam os dispositivos de navegação. Se a tecnologia Atlante realmente funcionou, onde eles estavam? É possível que algo tenha sido deixado para trás, e ainda está afetando essa área onde os navios e os aviões às vezes desaparecem. Existem alguns padrões que vimos nesses desaparecimentos misteriosos. Às vezes, navios e aviões desaparecem do radar sem deixar rastro. Outras vezes, navios vazios são encontrados completamente intactos, mas sem uma tripulação. E alguns pilotos relataram ter visto luzes estranhas e funis aéreos antes que seus aviões desaparecessem. Uma explicação possível para tudo isso é que ela pode estar relacionada à ação de portais ou campos eletromagnéticos. É tão emocionante pensar nas possibilidades. Tem a ver com datas, espaço, tempo, bases subaquáticas ou tecnologia Atlante. Embora não haja provas científicas, tudo é realmente interessante. E o Triângulo das Bermudas é um exemplo perfeito. É um lugar onde os pesquisadores estão sempre encontrando novos casos de desaparecimentos misteriosos. Talvez a resposta esteja em algo tão natural quanto o clima, ou talvez algo ainda mais intrigante. É difícil dizer, mas é fascinante pensar. Todos estamos tentando entender esses eventos com todos os tipos de teorias científicas. Algumas das explicações mais comuns são bastante diretas, pois já está provado que não há mais acidentes nessa área do que em outras zonas de alto risco. Vamos dar uma olhada nas explicações mais comuns para esses eventos infelizes: condições climáticas extremas, erros humanos e mau funcionamento técnico. Vamos mergulhar profundamente em cada uma dessas causas. Vamos falar sobre clima perigoso e fenômenos naturais. O Triângulo das Bermudas está localizado na zona de ciclones tropicais ativos, e é importante estar ciente dos perigos potenciais dos furacões, que podem se formar repentinamente e causar acidentes. Também vimos anomalias atmosféricas que afetam o desaparecimento de superondas. Ondas gigantes de até 30 pés foram registradas no Atlântico e podem afundar instantaneamente até grandes navios. A modelagem de computadores mostra que, se dois furacões colidirem nessa área, eles poderão criar superestomas devastadoras que não deixam chance para os navios sobreviverem. Tempestades e tempestades eletromagnéticas também podem ser perigosas. Tempestades repentinas severas combinadas com distúrbios magnéticos podem desativar os dispositivos de navegação. É sempre triste ouvir sobre desastres causados pelo clima. Em 1918, o Cyclops, um enorme navio de carvão nos Estados Unidos, se reuniu com esse destino. E em 2015, um navio de carga que transportava 33 pessoas, desapareceu durante o furacão Joaquim. Felizmente, os destroços foram encontrados um mês depois. Erro e pânico. É tão triste pensar em todas as vezes que as pessoas desapareceram por causa de erros de navegação, treinamento suficiente para a tripulação e ações de pânico. Anomalias do horizonte. É difícil de acreditar, mas é verdade que o mar e o céu podem se encontrar no horizonte. Desorientação à noite. É fácil ficar desorientado no escuro. Os pilotos podem interpretar mal as leituras de instrumentos, que pode levar a uma perda de orientação. Um piloto pensou que estava voando em direção à Flórida, mas acabaram ao ar livre. Suas conversas no rádio mostram que o comandante de voo não confiava nos instrumentos e ficou confuso.
GSDC 31948. A tripulação não calculou a reserva de combustível e no VOCAF, causada por razões técnicas. A estrela TYR 1948 era um avião antigo, e o sistema de navegação não estava funcionando corretamente. Os pilotos poderiam ter perdido o controle facilmente. Em 1963, um navio chamado Queen estava carregando enxofre. O enxofre pode causar ferrugem, e o casco do navio estava em forma de triângulo. Isso o tornou perigoso. Um avião e um avião em uma situação difícil podem desaparecer. No passado, as equipes não tinham sistemas e comunicações de navegação modernos. Isso aumentou o número de desastres. Mas a verdade é que a porcentagem de desaparecimentos aqui não é mais alta do que em outras partes do oceano onde as coisas estranhas acontecem. Navios e aviões às vezes desaparecem. Os sistemas de navegação às vezes falham. Às vezes, existem flashes estranhos de luz e sons que não podem ser explicados. Algumas pessoas dizem que é por causa do clima, enquanto outras pensam que é por causa de poderes mágicos do mar perto do Japão. As águas do Triângulo do Dragão são um pouco assustadoras e às vezes os navios simplesmente desaparecem. No século XIII, a frota do mongol Khan Kublai partiu em uma jornada. Ele estava em uma missão, mas, infelizmente, nunca chegou à costa. De acordo com as histórias, ele foi levado pelo mar no século X na mesma área em que o navio de pesquisa Camaru número 5 desapareceu misteriosamente com 10 pessoas a bordo. Alguns pescadores compartilharam seus encontros com flashes brilhantes, navios fantasmas e hidromassagem aparecendo do nada. Essas experiências sugerem a possibilidade de algo mais misterioso acontecer nessas águas. Você já ouviu falar sobre os vulcões subaquáticos que liberam enormes bolhas de metano, arrastando navios para o abismo? Bem, e se a resposta para esse fenômeno estiver em algo mais do outro lado do mundo? Nas extensões duras do Alasca, há um triângulo que os habitantes locais chamam amaldiçoado. Desde os tempos antigos, milhares de pessoas desapareceram sem deixar rastro nesta área. Cacadores. Eles saíram procurando algo, mas nunca mais voltaram. Em 1972, um pequeno avião com 4 pessoas a bordo desapareceu. Era um avião particular carregando o senador e as pessoas procuraram por meses. Eles até procuraram os destroços, mas não conseguiram encontrá-lo. Algumas pessoas dizem que existem vórtices magnéticos que podem tirar os aviões do curso. No horizonte, você pode ver miragens estranhas que podem levar os viajantes a eles. Na bela neve eterna do outro lado do mundo, há uma vila inuit silenciosa e esquecida na costa do Lago Ankou. Em 1930, o corajoso Hunter Joe Labelle se aventurou no assentamento, apenas para encontrá-lo completamente vazio. No interior, ele descobriu roupas quentes, comida fria, armas e pessoas. Mas os mais dolorosos de todos foram os Venu Graves. É uma história trágica, mas também é uma história de resiliência. A poucos quilômetros de distância, Labelle encontrou os restos de cães de trenó. Eles morreram tragicamente de fome. De acordo com as lendas antigas dos Inuit, algumas pessoas podem ter sido vítimas de espíritos. Estou tão animado para falar sobre outra anomalia na floresta, o Triângulo Sochin. É uma densa taiga, com lagos gelados e vibrações que podem derrubar instrumentos. Em 1963, um avião desapareceu do radar e mais tarde foi encontrado centenas de quilômetros do suposto local de acidente. Como chegou lá? Cheguei lá em 2001, quando um jato particular desapareceu no céu. Não havia vestígios, e eles estão tentando encontrá-lo em tempestades magnéticas. Mas como eles podem mover o avião até o sul nas águas de Yuzhno? Em 2003, os militares pegaram alguns sinais de rádio muito estranhos do fundo, mas eles não tinham ideia de onde vinham. Havia todos esses flashes brilhantes embaixo da água, e parte da tripulação desapareceu. Existem todos os tipos de coisas que podem acontecer nas profundezas, como coisas escondidas sob a coluna de água e ainda mais entre as Filipinas e a Indonésia. Eles chamam isso de Mar do Diabo porque os navios às vezes perdem as luzes de navegação e ficam embaixo da água lá. Em 1983, um navio de carga japonês enviou uma mensagem sobre uma luz estranha no céu e, em 1995, eles já ouviram falar daquele navio fantasma que foi encontrado deriva sem uma única pessoa a bordo? É um mistério, não é? Se a tripulação foi levada por uma tempestade ou algo mais aconteceu, é uma história que apenas deixa sua imaginação. Existem todas essas anomalias magnéticas, clima e cataclismo natural, e eles fazem você se perguntar.
Talvez haja uma explicação lógica, mas há algo mais? Talvez o mundo tenha segredos que ainda não entendemos. As pessoas gostam de acreditar no misticismo, porque isso lhes dá uma sensação de admiração. Isso é tão legal. É como algo além do habitual. Histórias místicas mundiais são incríveis. Eles capturam a imaginação, despertam emoções e criam esse sentimento incrível de que há algo mais do que apenas ciência e lógica ao nosso redor. Eles preenchem a realidade de mistério, o que o torna menos previsível e, portanto, mais emocionante. Desde os tempos antigos, a humanidade procurou explicar o inexplicável com a ajuda de lendas e mitos. Quando não havia o suficiente, as pessoas recorreram a explicações sobrenaturais. Por exemplo, eles pensaram que as tempestades eram a ira dos deuses. É sempre um pouco chatice quando perdemos de vista nossos navios. É possível que eles tenham sido acenados no abismo por demônios marinhos? Mesmo nesta era moderna, quando temos todos os tipos de maneiras científicas de descobrir as coisas, ainda nos encontramos atraídos para o místico. É como se nosso cérebro estivesse conectado a procurar padrões e conexões entre os eventos. Se você ouvir um som estranho durante a noite, seu instinto é procurar o que isso pode significar. Você pode avisar gentilmente que pode ser perigoso, mesmo que seja apenas o vento. Assim como algumas pessoas procuram misticismo, não existe mágica no mundo real. O misticismo pode nos dar esperança quando coisas estranhas acontecerem, como desaparecimentos, catástrofes ou eventos misteriosos. Às vezes, pode ser um pouco assustador pensar que pode haver um mundo oculto de magia ou segredos. Mas não é mais reconfortante acreditar que existem forças secretas em jogo do que aceitar que tudo é apenas uma coincidência? Você sabe, às vezes esses enigmas místicos acabam sendo muito menos misteriosos do que pensávamos. Veja este de 1897, por exemplo. Um estranho objeto voador caiu na cidade americana de Aurora. As pessoas que o viram disseram que era um navio alienígena, e até descobriram que pensavam ser um corpo alienígena entre os destroços. Assim, o local do acidente se tornou um local de peregrinação para os ufologistas. Mas aconteceu que essa história foi composta por um editor de jornal local. Ele queria chamar a atenção para a cidade. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que, múmias, os antigos sacerdotes egípcios ficaram perturbados por aqueles que perturbaram sua paz. Após a descoberta da tumba de Tutankhamun em 1922, a história da maldição dos faraós se espalhou pelo mundo. Dentro de alguns anos, vários participantes da expedição morreram. Isso levou a rumores sobre a magia antiga. Mas a pesquisa moderna mostrou que muitos deles morreram de infecções causadas por mofo e fungos que se acumularam nos espaços confinados da tumba. Encontros com seres extraterrestres às vezes são resultado de erros, mal-entendidos ou fraudes. Um dos casos mais famosos é o incidente de Roswell de 1947, quando as Forças Armadas dos Estados Unidos teriam descoberto os destroços de OVNIs. As pessoas em todo o mundo estavam empolgadas com a ideia, mas acabou sendo os destroços de um balão secreto. Sonda lançada para rastrear testes nucleares. O Loch Ness Monster é outro mistério que emocionante pessoas há séculos. Algumas fraudes envolviam fotos de uma enorme silhueta que se tornou tão popular que foram mascaradas. O prisioneiro da Bastilha é outra figura fascinante. Até Voltaire escreveu sobre ele por anos. Havia um boato de que ele era o irmão de Louis X ou um nobre, mas os historiadores modernos descobriram que este era apenas um funcionário comum que acabou na prisão por razões políticas. Outro dos casos mais famosos é o misterioso navio Marie. Por décadas, todos os pertences e provisões dos marinheiros foram mantidos a bordo. Havia lendas sobre o sequestro, mas nunca teremos certeza do que realmente aconteceu. É difícil dizer com certeza, mas algumas pessoas acham que pode ter algo a ver com uma equipe de navios fantasmas, uma transição repentina para outra dimensão ou mesmo a intervenção de alienígenas. Mas com o tempo, aconteceu que o motivo do desaparecimento de Utspi foi que ele deixou o navio em barcos e morreu no alto mar. As pessoas adoram segredos porque tornam o mundo mais emocionante. Lendas, mitos, conspiraco. Teorias. Tudo faz parte da nossa cultura, uma maneira de expressar nosso medo natural do desconhecido. Mas eis a coisa, se você se aprofundar um pouco mais, descobrirá que o misticismo não é apenas um lugar geográfico, é uma lenda real. Desde que essas primeiras histórias sobre desaparecimentos misteriosos começaram a circular, faz parte da nossa cultura pop. Você pode encontrá-lo em livros, filmes, documentários e até investigações.
A imagem deste lugar misteriosa foi moldada por nossa imaginação coletiva, fazendo parecer algo místico e perigoso. Não é surpresa que tenha chamado a atenção do escritor. Em 1964, ele publicou um artigo chamado The Deadly Bermuda Triangle, onde coletou histórias sobre o misterioso desaparecimento de navios. E mais tarde, ele acrescentou mais ao material e publicou um livro que se tornou um best-seller. Mas o trabalho mais significativo foi o Triângulo Bermuda de Charles Berlitz, que era sensacional. Ele alegou que as forças desconhecidas estavam trabalhando na área, possivelmente relacionadas a Atlantes ou civilizações extraterrestres. O livro vendeu milhões de cópias, foi traduzido em dezenas de idiomas e se tornou realidade. Nas décadas de 1970 e 1980, ele também escreveu O Mistério do Triângulo das Bermudas, 1978, e O Triângulo das Bermudas, 1979, e até documentários investigativos, como episódios no Mito do Triângulo, tornou-se um tópico popular em muitas áreas diferentes do Caribe. Tem sido usado por jornalistas, escritores, diretores de fotografia e até operadores turísticos. A indústria do turismo cresceu na área e as pessoas estão curiosas sobre a reputação misteriosa da região. Os principais canais de TV também falaram sobre o mito. A National Geographic até fez dezenas de programas sobre isso. Mesmo quando tentam desmascarar o mito, as pessoas ainda estão interessadas. Os principais tabloides como o National Enquirer e o Sun publicaram artigos sobre isso. Por muitos anos, as pessoas foram fascinadas pelo Triângulo das Bermudas, e há tantas histórias intrigantes sobre isso. Por exemplo, existem alguns artigos sensacionais sobre essas forças misteriosas e relatos de testemunhas oculares de quem ganhou seu dinheiro primeiro. Escritores como Blitz, que fizeram suas fortunas de livros, esgotaram-se em demanda. Mas talvez o ganho financeiro mais interessante tenha vindo daqueles que começaram a vender visitas guiadas. Após o Triângulo das Bermudas, muitas empresas ofereceram passeios especiais, excursões aquáticas e até cruzeiros que prometem seguir a rota mais misteriosa do planeta. Então, o Triângulo das Bermudas se tornou não apenas um mistério, mas também parte da cultura pop. É um tesouro de cultura, não é? Todos nós amamos um bom mistério, e mesmo que a ciência forneça explicações lógicas, há algo especial no místico que continua a ressoar conosco. É incrível como as tecnologias de TI estão avançando, revelando segredos das coisas que antes pareciam insolúveis. O que está reservado para o Triângulo das Bermudas? O mistério que intrigou nossas mentes e agitou nossas almas por tanto tempo finalmente chegando ao fim? Hoje, graças ao monitoramento de satélites e drones subaquáticos, podemos explorar as profundezas do mar com uma precisão incrível, registrando quaisquer alterações com precisão incomparável. Então, e todos os desaparecimentos que costumávamos atribuir a forças misteriosas? É tão emocionante saber que explicações científicas foram encontradas para ocorrências sobrenaturais. Coisas como tempestades rápidas, correntes, emissões de metano e até erros humanos agora podem ser explicados. Por exemplo, foi revelado que a maioria dos navios que desapareceu no Triângulo das Bermudas não desapareceu. Eles afundaram no fundo desta região misteriosa, e é provável que encontremos navios e aviões afundados cujo desaparecimento ainda fosse considerado inexplicável. Se o fundo estiver repleto de anomalias estranhas ou encontrarmos estruturas semelhantes às ruínas de uma civilização antiga, as tecnologias modernas poderão nos ajudar a explorá-la. Você também poderá explorar a geologia fascinante da região, incluindo seus distúrbios magnéticos, leituras da bússola e o misterioso desaparecimento de navios. Com a ajuda da inteligência artificial e da análise de dados, poderemos comparar todos os desaparecimentos, encontrar padrões e determinar exatamente quais fatores influenciaram cada desastre. É possível que o Triângulo das Bermudas deixe de ser um mistério assim que coletarmos informações suficientes. Enquanto o misticismo pode desaparecer como nevoeiro no oceano, nós será capaz de entender o que realmente está acontecendo. Eu adoraria saber o que você pensa. Esse canto do Atlântico ainda tem um charme especial ou perderá sua aura mística se todos os seus segredos forem revelados? Eu acho que nossa imaginação é tão poderosa que encontraremos uma maneira de trazer a lenda de volta à vida. Afinal, há mais no Triângulo do que apenas uma seção do oceano. Também é um símbolo de amor e mistério. But a door to the unknown with music, 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 music,
music, music, music, music, music, music, music. Music, 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 musica, 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 music, 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 musica.